Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou analisar o desenho dos meus seguidores, de vocês. Pra você que não me conhece, oi, eu sou a Nick Neves, eu sou estudante de ilustração e design de interiores e atualmente trabalho como ilustradora e criadora de conteúdo para as redes sociais sobre arte, criatividade, customização e a minha vida. Botei lá no Instagram para vocês me mandarem desenhos que vocês queriam que eu analisasse, que eu desse dicas pra vocês. Eu quero trazer um vídeo desse todo mês, analisando pelo menos 7 ilustrações de vocês. Enfim, dicas no geral e sugestões que, lembrando, você não precisa seguir se você não quiser. Se eu dei alguma sugestão aqui que não serviu pra você, releva. Mandei lá com muito receio, com muito medo, porque eu sou uma pessoa muito insegura não com o meu trabalho em si, mas com dar opinião sobre o trabalho dos outros, porque eu acho extremamente chato quando eu recebo alguma opinião, alguma crítica construtiva que eu não solicitei. Arte é uma coisa muito difícil de cagar regra, de tipo dizer que é assim, desse jeito e só desse jeito você pode fazer, porque vai muito mais do seu feeling e de como você quer representar as coisas. Mas aqui, como foi vocês que me pediram, então eu só vou fazer análise de desenho de gente que me pediu pra analisar o desenho. Eu me senti mais confortável, porque eu já recebi muita crítica de gente que não entende nada de desenho, falando sobre os meus desenhos, e eu sei o quanto irritante isso é, tá? Então eu já falei demais, né? Bora pro vídeo. Então eu vou começar com a análise que eu fiz desse desenho aqui da Tamires. É um desenho de arte digital, e são várias espécies de cogumelo, de fungo. E eu achei muito bonitinho, vocês sabem que eu sou apaixonada por cogumelo, e eu acho muito legal quando eu vejo artistas experimentando várias áreas de pintura, porque a gente está muito acostumado com o povo pintando só retrato, e acho legal quando o povo vai mais pro cenário, pra natureza, para elementos assim em si. Então, parabéns, Tamires, pela sua iniciativa, muito legal, os seus desenhos, ficou muito bonitinho. E o que eu posso dar de dica para você aqui, isso serve para qualquer pessoa que está começando a desenhar no digital. Vocês estão vendo que o desenho em si, ele tá com as cores bem chapada, enfim, tem bem a carinha de desenho digital. Eu particularmente gosto mais de desenho digital com textura, com uma cara mais puxada para o tradicional, então eu indicaria aqui a pintar com pincéis mais texturizados, como esse aqui, que imita a textura de meio que de giz, de lápis, assim. Então eu daria de dica colocar um pouco mais de textura nos cogumelos, usar mais foto de referência para pegar o sombreamento certinho do cogumelo. Primeiro fazer o real para depois estilizar mais e, consequentemente, com a referência, trabalhar um pouco mais a luz e sombra do cogumelo. Tipo, acho que só o fato de colocar mais sombra neles já ia dar uma carinha mais real para os cogumelos. Além disso, outra coisa que eu vi também é que a line art da Tamires, ela é bem fechadinha, vocês podem ver, não tem nenhum espaçamento entre as line arts dela. A line art, para quem não sabe, é a arte das linhas, que é basicamente o contorno do desenho. Então, eu faria tipo contornos mais fluidos. Então, ao invés de fazer um traço assim super firme, segurando tipo a ponta do pincel bem, para deixar a coisa bem retinho, sem espaço nenhum, eu faria linhas mais abertas, porque isso dá um movimento no desenho e deixa a line art mais fluida, sem essa cara de ser uma coisa tão, tipo, fake assim, sabe? Então, essa é a minha outra dica. E uma das coisas aqui com relação às cores, eu achei que esse verde aqui da graminha do cogumelo com o verde de fundo e as cores no geral aqui dos cogumelos não combinou muito. Então, talvez eu colocaria outro tom no fundo aqui do desenho, ou só tiraria, tipo, a graminha aqui do cogumelo, sabe? Só tirar e pintar de verde essa parte aqui. Ignorem que eu cortei todo errado o cogumelo, né? Mas eu acho que essa briga desse verde alecrim com o verde de grama não combinou muito para os meus olhos, assim. Mas enfim, é isso. Espero ter ajudado. Esse aqui é o desenho da Carolina. Primeiramente, queria dizer que esse desenho ficou tudo para mim. Eu gostei muito do jeito que ela trabalhou a line art, bem rabiscada, com várias idas e voltas. Eu gosto muito de line art nesse estilo também. E o que eu posso dar de dica é mais relacionado à proporção, perspectiva e composição do cenário. Talvez eu deixaria as coisas mais sobrepostas, assim,
mas acho que é mais por um gosto pessoal meu. E eu treinaria também desenho de perspectiva, trabalhar com ponto de fuga no desenho, para ele ficar tipo mais, tipo as proporções da perspectiva ficarem mais certinhas, sabe? Porque, por exemplo, aqui pegando o exemplo do coelhinho na cadeira, se eu tô vendo a cadeira um pouco de cima, pelo fato de eu estar olhando ela, a base dela aqui, o coelho deveria estar um pouquinho de cima também, mas ele tá bem de lateral, assim, sabe? Então eu acho que é mais questão de treino mesmo, de treinar um pouco mais perspectiva. E eu também falaria pra você, Carol, se você está vendo esse vídeo, pra você ter mais enfoque no que você quer dar enfoque no desenho. Então, de repente, deixar as composições secundárias menos saturadas, com menos linha para contorno, e deixar o foco principal mais nos coelhinhos aqui, sabe? Para realmente dar destaque para o primeiro plano, que é o coelho, porque a gente olha aqui e a árvore chama a nossa atenção, a outra árvore chama a nossa atenção, o cogumelo chama a atenção, os coelhos chamam a atenção, então é muita coisa chamando a atenção, e talvez isso seja um pouco prejudicial para quando alguém for olhar o teu desenho assim de primeira, sabe? Muito detalhe, eu adoro desenho detalhado, não me leve a mal, eu também faço muito desenho detalhado, mas isso é uma questão aí para se pensar. Esse desenho aqui da Nath, maravilhosa, adoro ela, muito querida, ela conversa direto, ela sempre tá interagindo comigo lá no Instagram. E o que eu posso dizer sobre esse retrato? Eu achei muito legal o conceito de várias folhas em preto e branco e o destaque bem colorido pro desenho no meio. Acho que ficou muito legal a sua escolha de cor, foi muito inteligente dar o destaque pro rosto que eu tinha falado, por exemplo, no último desenho. Então a gente tem aqui um enfoque bem grande, meu olho vai direto no rosto da personagem aqui. Talvez trabalhar um pouco mais a luz e sombra no rosto. Eu sei que tem gente que tem essa vibe de desenhos com cores mais chapadas, mas eu acho que poderíamos colocar mais sombra mesmo aqui nesse desenho. Tipo, aqui no nariz, mais sombra aqui, mais sombra no nariz em si, mais sombra nas pálpebras, a sombra da testa. Tá? A sombra do cabelo batendo no rosto dela. O cabelo também, eu acho que ele ficou bem, com bastante volume dentro do cabelo, mas ele ficou estático pra fora. Ele não tem fios voando, sabe? Ele não tem mechas aqui pra dar esse movimento de cabelo. Então eu acho que poderíamos colocar mais fios pra fora, por mais que tipo ele tá por baixo aqui das folhas, né? Daí brincar um pouco mais, de repente colocar na testa dela. Enfim, acho que dá pra brincar um pouco mais com a fluidez do cabelo também. E colocar mais textura, que é a mesma dica que eu sempre dou pra todo mundo que o desenho é digital. Acho que eu poderia trabalhar mais essas achuras, fazer mais achuras, se você não tiver um pincel texturizado, sabe? Mas trabalhar mesmo com a textura ao seu favor. Acho que ela é super válida e super legal e dá uma carinha de desenho tradicional. Esse aqui é o desenho da Raíssa, ou Raíza, eu não sei porque é com Z, eu não sei como é que pronuncia, me perdoa. Mas a Rai, na hora que ela me mandou o desenho dela, ela falou que ela tinha feito uma mistureba de materiais aqui, que ela não tinha gostado muito da mão, e realmente foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Como a mão tá tipo pra fora, assim, ela chama bastante atenção, e a anatomia da mão tá um pouquinho diferente, né, da anatomia da nossa mão no normal. Tá faltando dedos aqui. Então a dica pra mim, a primeira dica é treinar a anatomia de mão, que é um saco, eu sei, eu odeio desenhar a mão também, mas ou esconder a mão, sabe? Se você ainda não tá 100% seguro de fazer uma mão, esconde a mão. O cabelo aqui é a mesma coisa que eu falei no cabelo do desenho da Nath, acho que podia estar mais fluido, por mais que aqui é um coque mais puxado, ok, né? A gente pode ter tipo uns fios soltos assim, só no cabelo, no rosto dela, só pra dar um tchan. Mas aqui mesmo no cabelo cacheado, colocar mais fluidez, mais movimento nesse cabelo. Puxar as mechinhas pra fora mesmo, sem medo de ser feliz, sabe? E as folhas aqui no fundo, eu sei que ficou um negócio mais abstrato, pra mesclar com o fundo de praia. Mas eu acho que ela podia ter ou mais definição pra compor junto com a figura principal, que é a mulher, ou menos definição para compor com o cenário. Eu acho que ela ficou muito no meio termo, então dá uma confusão assim na minha vista quando eu olho de primeiro o desenho. Então, ou ele mais
mais fluido, tipo mais cores mais leves, assim, mais chapadas, tipo o fundo do mar e da areia, ou realmente botar mais definição nessas folhas aqui, sem estar muito rabiscada, para ornar com a figura principal. O desenho da Má é um desenho super estilizado, então eu já acompanho o trabalho da Marina há um tempo no Instagram, eu sei que esse aqui é o estilo de desenho dela. É um estilo mais cartoonizado e eu gosto muito de acompanhar ela lá, ela sabe, eu tô sempre elogiando os desenhos dela. Eu acho que, pensando na composição, pelo teu estilo de desenho, a gente poderia colocar essas sardinhas aqui do rosto dessa lindinha aqui, um pouco mais espalhadas pelo rosto, sabe? Ao invés de só concentrada na maçã do rosto e no nariz, botar ela um pouco mais espalhada. Trabalhar um pouco mais a textura dos tecidos da roupa, colocar mais prega aqui, tipo, sabe, fazer mais o amassadinho dos tecidos, não deixar uma linha tão reta aqui. E o que eu falei também da line art já aqui, de deixar a line art um pouco mais fluida. Então, deixar uns espaços na line art mesmo, pode deixar o teu desenho mais leve de ser visto, assim, sabe? Então, acho que essas são as principais dicas. E o nosso último desenho é esse aqui, da Isa. Bom, é um estilo mais cartoonizado também, então sabemos que as proporções, por exemplo, de rosto, o olho vai ser sempre um olho maior. É um estilo cartoon um pouco mais puxado pro anime, pelo que eu vejo aqui. Eu tiraria um pouco os detalhes do fundo aqui do desenho, deixaria esses brilhos um pouco tipo mais espalhados, assim. Eu até tenho um pincel de brilho aqui. Tipo, espalhar mais mesmo, sabe? Deixar mais espalhado, de repente jogar um desfoque aqui no fundo, como ele já tá com o fundo mais destocado. Deixar essa luz que tá muito forte num ponto só, deixar ela mais espaçada, tipo, sabe? Deixar mais fluido. Porque senão fica parecendo uma luz de holofote, assim, sabe? E aqui, pelo que eu consigo ver, é um sol ou uma lua. Então a luz, ela não é tão fixa num lugar só. Pegaria foto de referência para fazer as pregas do vestido mais detalhadas. E faça mais sentido, sabe? Porque tem uns lugares aqui que tá sombreado, tem uns lugares que não tá. Então... Enfim, eu pegaria alguma referência de vestido aqui para compor melhor. O cabelo, a mesma coisa, ele até tem alguns fios soltos aqui. Eu sei que uma das características do anime é não ter tanta fluidez em cabelo assim, mas eu colocaria sim uns fios aqui, definiria um pouco menos essas pontas aqui do cabelo, porque eu particularmente não curto o cabelo quando ele tá muito com essa ponta assim, sabe? De repente deixar um pouco mais fluido, trabalhar mais com linhas no cabelo. E a mesma coisa das nossas meninas atrás, anatomia de mão, gente. Vocês têm que treinar bastante anatomia de mão. É o que eu disse, você primeiro tem que entender a base da mão, como funciona uma mão, usar o formato tipo de formas geométricas básicas para daí colocar os dedos e tal, então... Enfim, treinar um pouco mais a anatomia de mão também. Enfim, gente, esse foi o meu vídeo, pela primeira vez analisando os desenhos de vocês. Vamos fingir que esse é o analisando de janeiro, porque vai ter todo mês, todo fim de mês, um analisando o desenho dos meus seguidores, dos meus inscritos. Então vamos fingir que esse é o de janeiro ainda. Final de fevereiro a gente se encontra aqui de novo com mais desenhos. E se você quiser que eu analise seu desenho, é só me mandar lá na DM do Instagram, falando Nick me analisa. Deixa seu like, não esquece, se inscreve no canal e tal. Tchau!